Bem, bem-vindo a mais um episódio do Reactcast. E no React de hoje irei comentar sobre o podcast do Renato Cariani no Flow Podcast, que inclusive eu fiz uma enquete lá no meu Instagram para saber qual podcast eu iria reagir, o do Renato Cariani ou o do Jojota com o João Martins, que aliás ficou muito bom, surpreendeu-me, porque eu não conhecia ele, mas passei a conhecer ele no podcast do Jojota. Bem, esse não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é o Renato Cariani, que nos últimos dias tem sido um tema muito debatido, ou um nome muito comentado na internet, pelo caso que ele está a viver. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O Renato Cariani é uma pessoa que eu admiro muito. É um dos empresários ou uma das figuras da internet que eu admiro muito. Eu assisti o podcast dele e, bem, em termos de react, eu não tenho muita coisa aqui preparada, porque muitas das coisas que o Renato falou, eu já assisti no canal dele pessoal. Meio que ele no Flow Podcast, ele só deu o seu contributo e adicionou algumas coisas a mais. Coisas que ele viveu no dia ou um dia antes. Mas bem, eu estou aqui com o computador, peguei aqui algumas anotações, bem poucas inclusive, mas uma das coisas que eu quero dizer é que o Renato é exemplo. O Renato é exemplo. E uma das coisas que eu aprendi com o Renato Cariani é a seguinte: tu na vida vais passar por várias situações, mas por essas situações tu tens que tirar sempre um aprendizado. Ele nesse podcast, no Flow Podcast, ele comentou sobre isso. Ele está passando por essa situação que está a custar muito do psicológico dele. E o Renato Cariani é uma das pessoas que eu mais admiro em termos de psicológico, em termos de disciplina. E ele disse que essa situação tem sido difícil para ele. E ele disse, ainda mais, está ali dessa situação como um aprendizado. Porque cada coisa que ele vive na vida dele, ele tenta sempre tirar um aprendizado. Mas bem, já dei essa pequena introdução. Estamos com a meta de 500 inscritos. Se tu és novo aqui no canal, se inscreve no canal. Temos vlogs aqui, temos conteúdo sobre empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal. Temos aqui o Reactcast, que é um quadro onde eu reajo ao podcast no qual eu assisti, tiro os insights no qual eu tive e mostro alguns cortes do podcast que eu assisti. É um quadro novo, um quadro que aqui no YouTube eu só vi com Casimiro Miguel, nas lives que ele fazia. E ele não mostrava os insights, ele só dava a opinião dele e reagia ao podcast, no caso os cortes do podcast. Mas bem, sem mais enrolações, eu vou ver aqui as anotações que eu fiz. Bem, uma das anotações que eu fiz e que eu já comentei um pouco aqui é ser forte. O Renato tem sofrido várias fake news na internet, tipo várias. Para quem não sabe, o Renato Cariani nos últimos dias ou nos últimos tempos tem sido acusado de tráfico de... Vou colocar aqui o nome Qual é o nome disso? O nome na edição. Vou colocar o nome aqui porque se eu dizer isso vai dar direitos autorais ou vai... YouTube pode interpretar mal. Mas ele tem sido acusado por isso, por algo que aconteceu em 2014 e só em 2023 é que tem sido acusado. Fato é que ele não tem nada a ver com isso. Ele é sócio dessa empresa no qual está a ser acusada. E no caso, o Renato, por ser sócio dessa empresa, automaticamente ele entra nos culpados. Pela lei é isso, porque ele é um dos sócios. E ser sócio de uma empresa quer dizer que tu tens parte dessa empresa ou tu és chegado dessa empresa. E bem, como o Renato é um dos maiores nomes dessa empresa, ele tem sofrido várias acusações, que inclusive não é só essa empresa que está a ser acusada, são 12 empresas também que estão a ser acusadas. E o Renato já comentou isso. Mas por conta do branding e por causa do nome do Renato Cariani, ele tem sido muito atacado pela internet. E ele disse que está a passar por várias situações e ele tem que ser forte. Então, um dos insights que eu quero deixar aqui é ser forte. Independentemente da situação, o Renato passou uma boa imagem para nós, que é ser forte. Tem uma parte aqui do podcast que eu vou deixar para o meio ou mais para o final do vídeo, que o Renato comenta como ele está a viver essa situação. Seja a mulher dele, seja os filhos dele. Eu vou deixar para o final, porque é uma parte muito crucial e é uma parte que nós devemos refletir.
Um dos pontos que o Renato também está a ser criticado é porque o Renato, bem, em termos de política, ele não é a favor ou não é do partido que está no poder no Brasil. Então, de certa forma, a imprensa tenta bater ainda mais nele, tenta bater mais com o branding dele. Para vocês terem noção, o Renato Cariani é a maior figura em fitness, a maior figura fitness na internet. Ele já foi fisiculturista, ele é empresário, ele ajudou o Batista. Muitas das pessoas que comentam aqui no canal, os brasileiros no caso, comentam que eu sou o futuro Batista Miranda. Eu entendi a intenção, que no caso esse é um fenômeno na internet, conhecido internacionalmente. É um sonho, claro, é um sonho. Mas eu entendi também a referência. Ele ajudou a promover o Batista para o Brasil e o Batista praticamente anda sempre com ele. Ele até comentou com o Batista no meio desse podcast. Continuando, bem, ele teve que lidar com cancelamento. Um dos pontos que eu notei aqui, ele lidou com cancelamento. E ainda está a lidar com cancelamento porque ele ainda terá que ser julgado pela justiça. Mas ele está a lidar com cancelamento na internet por causa dos memes, por causa das pessoas que não são a favor dele. Ele tem que lidar por várias situações que ele tem que lidar com esse cancelamento porque não é algo bom. Continuando. Um dos pontos que ele comentou é uma frase que eu anotei sobre cancelamento. Cancelamento é a coisa mais solitária que há. E ele comentou que não recomenda que ninguém passe por uma situação dessa. Porque ele está passando por uma situação que não recomenda. Cancelamento. Toda a internet, a maior parte da internet está contra ele. Os fãs dele, ele tem que dar explicações para os fãs. Porque um dos pontos que eu também anotei, se eu não esclareço, eu perco a minha audiência. Por isso é que o Renato tem sempre deixado claro que ele não tem nada a ver com isso. É o que ele não... Ou que o que tem saído na imprensa não tem nada a ver com ele. Ou o que está saindo na imprensa é fake news. E eu conheço o Renato há muito tempo. É um exemplo para mim. Eu sei que está saindo muita coisa na internet. É fake news. E em 1.28, 1 hora e 28 e 55 minutos. Não. No minuto 57, 34, veio esse insight. Sacaria desse produto, uma embalagem, age esse produto lá dentro, o cara não vai ter como descobrir qual é, não tem embalagem, não tem rótulo, não tem nada. Não, rótulo original, embalagem original, para quando a polícia descobrir esse laboratório, agora fala, nossa, olha, nitro, vou lá. Né, sabe, tem umas coisas, cara, que não precisa, entendeu, tá desenhado, sabe. Tem fatos que ficam muito claros de que nós também somos vítimas. Mas eu não quero desenhar isso para que os responsáveis não desenhem as respostas. Aqui que eu anotei isso, um dos pontos que foi criticado, Renato, eu não cheguei a ver a entrevista do Fantástico que ele foi acusado, é que tinha embalagens e nessas embalagens tinha os cadastros, tudo, tinha tem um cadastro e tem qual é o nome daquilo? O rastreamento de onde as encomendas vinham. E tipo, se ele fosse o culpado, ele não podia deixar essas coisas registradas. Não podia deixar os códigos, não podia deixar o código de rastreamento, ele não podia deixar nada. E uma coisa que prova que o Renato não é culpado é isso. Uma pessoa que é culpada, nitidamente, não teria deixado aquilo tudo registrado. E uma das coisas que também foi comentada aqui, se o Renato for culpado, ele será um dos maiores psicopatas do mundo. Ou um dos maiores psicopatas. Coisa que ele não é. Ele já deixou claro. E ele tem sempre dito. E que é a frase que ele disse. Se eu não esclareço, eu perco a minha audiência. Ou seja, se o Renato não esclarecer as coisas, ele automaticamente perde a audiência. Um dos pontos que eu andei a refletir é que se ele fosse, por exemplo, aquele tipo de influencer ou um tipo de criador de conteúdo que tipo deixa a imprensa falar o que quiser, deixa a imprensa se impor, muitos dos seguidores dele, fiéis no caso, irão saber ou não saber em quem acreditar, na imprensa ou no Renato. Porque se o Renato não se pronunciasse, automaticamente os seus seguidores iriam apoiar a imprensa ou acreditar na imprensa. Por isso é que o Renato dá a opinião dele e deixa claro que ele não tem nada a ver com isso. Eu disse que eu vou deixar aqui uma parte e eu vou pedir que o editor coloque essa parte. Vamos ausentar um pouco em 1.28.55. Porque essa parte é uma parte crucial. Que tipo,
Nós devíamos refletir sobre isso. Tem que ser forte essa semana, velho. Ó, presta atenção. A minha esposa arrasada, a internet virada de ponta cabeça, os patrocinadores, entendeu? Perguntando, questionando. A minha empresa sendo extremamente investigada, auditada, olhada ponto por ponto. Eles olharam tudo assim, reviraram a empresa inteira. A minha sócia arrasada, caindo doente, não conseguindo levantar, com a filha dela. Os funcionários, todos eles revoltados com as postagens que apareciam, indignados, aborrecidos. E eu tinha que ter força ainda para ligar uma câmera, abrir um flip chart e ainda ter força para ir explicando ponto por ponto, cara. Viram? A empresa dele ser vasculhada, os patrocinadores serem questionados ou questionaram o Renato, a mulher dele, a sócia dele, e ele teve que ser forte. E é a mensagem final que eu quero deixar aqui no final do vídeo. Aprenda a lidar com as situações difíceis que vão acontecer na tua vida. Porque terão ocasiões difíceis na tua vida. E tu tens que tirar aprendizado dessas lições, porque a vida não é um mar de rosas. Tu não terás dias sempre bons. Tu tens que tirar coisas positivas ou aprendizados nessas coisas negativas que acontecem na tua vida. Bem, espero que a justiça seja feita. Esse vídeo provavelmente será postado amanhã. E, bem, é mais um episódio do Reactcast, no caso, o segundo episódio do Reactcast. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre esse caso. É um caso que certamente ainda não acabou, ainda teremos cena dos próximos capítulos. Deixa aqui também nos comentários sugestões de podcast que eu deva reagir, que é um quadro que, bem, eu não preciso de muito, porque eu assisto podcast, eu tiro os insights, então é um quadro que eu venho aqui dar o meu parecer sobre um podcast, partilho o meu conhecimento, partilho os meus insights, partilho a opinião das pessoas que estão no podcast, e aí vamos evoluindo nós todos. Bem, esse foi o vídeo, se inscreve no canal e obrigado por estares aqui.